eu chamar quem eu tenho que chamar para subir no palco, de olho no telão. E você precisa sonhar nessa sociedade cada vez mais massificadora, intoxicada com celulares. Você precisa ter um romance com a sua própria história. Você não é mais um número na multidão. Você é um ser humano único. Antes de namorar alguém, você tem de namorar a sua vida. É tua responsabilidade aprender a não comprar aquilo que não te pertence. Os seres humanos, por não conhecer o teatro da sua mente, frequentemente não atuam como diretor do seu próprio script. Muito bem, ele está chegando no palco do Empreende Brasil. Mas antes, deixa eu pedir para a nossa grande mente brilhante por trás de tudo isso voltar para o palco. Antes de chamar Augusto Cury, pode ser? Lucas Schweitzer, volta para cá, querido, por favor. E como dizia o poeta, a vida é curta para ser pequena. E aí, Empreende Brasil? Aê! Cadê essa energia após almoço? Bora, Karen. Bora! Vamos então, gente. Agora energia lá em cima. Gostaríamos todos de pé para que a gente possa, com muita energia, com muita alegria, é com prazer que recebemos no palco do Empreende Brasil, Dr. Augusto Cury. Eu, tanto pra realizar, parado não posso ficar. Se eu tiver o que dizer, o mundo escuta. Vai ter o hino nacional? Gente, temos um convite para vocês. Antes da gente começar tudo que a gente vai viver nessa tarde de hoje, que vai ser uma aula atrás da outra, temos o Dr. Augusto Cury, depois tem Érica Linhares, muitos nomes. Queremos chamar então um momento especial da gente que trabalha tanto pelo empreendedorismo no Brasil. Empreende Brasil, então gostaríamos de convidar a todos a executar o hino nacional brasileiro para que a gente possa honrar nossa pátria e cumprir esse nosso propósito de transformar o Brasil num país mais empreendedor. Bora, doutor? Vamos lá, excelente. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios rúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria, pátria, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso, e
o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, tua pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Muito obrigado, Empreende Brasil, Dr. Augusto Cury, o nosso palco é seu e vamos falar sobre inteligência emocional, algo tão importante para todo empreendedor brasileiro. Que honra, Lucas. Obrigado. Nesta tarde, vocês podem se comportar de duas maneiras. Ou como meus espectadores, ou como meus alunos. O que vocês preferem? Alunos ou espectadores? Não sabem aonde se meteram. Porque como meus alunos, eu vou abordar uma nova pedagogia que deveria contagiar todas as salas de aulas do mundo todo, inclusive todos os encontros e as reuniões de trabalho nas empresas. O professor não pode ser mais um expositor seco e frio de dados, ele tem de ser um provocador. Provocador da arte de perguntar, de questionar, elogiador da arte de participar e desafiador da arte de pensar. Muito bem, com meus alunos, como está a sua empresa chamada Mente Humana? Bom, você tem a sua empresa, onde você é colaborador, é CEO, é proprietário, você tem processos, você tem otimização de custos, você utiliza a inteligência artificial para maximizar a produtividade. Mas como anda a sua empresa Mente Humana? Porque se ela falir, todo o resto colapsa. Então, com meus alunos, eu quero te dizer que, infelizmente, estamos na era do envelhecimento precoce da emoção. Em mais de 90 países, eu tenho dito que mexemos na caixa preta do funcionamento da mente. Alteramos o ritmo de construção de pensamentos e alteramos também, de maneira cruel, a capacidade de contemplar o belo, de inovar, de fazer da vida um espetáculo único e imperdível nessa sociedade altamente estressante. Quem é que sofre pelo futuro aqui? Levante bem as mãos, meus alunos. Muito bem, vocês amam ir a velórios. Velório antes do tempo. Claro, ninguém gosta de ir a um velório físico, você vai às lágrimas porque perdeu alguém caro. Mas por que nós, Homo sapiens, sofremos pelo que ainda não aconteceu? Nós velamos os problemas que ainda não surgiram, e mais de 90% acontecerão de maneira diferente de como nós programamos. Mas se você sofre pelo futuro, você acrescenta 10 a 15 anos na sua idade emocional. Quem de vez em quando aqui remoe mágoas, perdas e frustrações? Levante as mãos. Muito bem. Vocês amam remoer lixo do passado. Se eu convidasse vocês para ir na minha casa, na cozinha, tem uma lata de lixo. Mas vocês não iriam para ir e colocar a cabeça na lata de lixo? Quando vocês visitam a casa de alguém, vocês vão contemplar os quadros, vão sentar no estofado, relaxar ou tomar um café. Mas é quase que inacreditável que no mundo todo a nossa espécie tem tendência a entrar na sua casa, chamado personalidade, e remoer o lixo, as dores, as perdas, as frustrações. Esse é um defeito do eu como executivo da mente humana. Se o eu tem um executivo, se essa empresa deve ser preservada, seja na construção de pensamentos e emoções, na capacidade de contemplar o belo e de viver uma vida mais calma, mais leve, mais profunda, este eu tem sido irresponsável.
vocês acrescentam mais uns 15 anos por remoer o lixo do passado. Quem é que cobra demais de si? Levante as mãos. Levante bem as mãos. Bom, quem cobra demais de si pode ser ótimo para a sociedade, mas será um carrasco de si mesmo. Toda pessoa que cobra demais de si aciona um fenômeno que não foi estudado por Freud, Piaget, Vygotsky, Kant, não foi estudado por René Descartes, enfim, pelos psicólogos, os filósofos, pelos pensadores da psicopedagogia. Este fenômeno é o biógrafo do cérebro. Eu tive o privilégio de descobri-lo e descrevê-lo. O registro na memória humana não depende do executivo da mente humana, do eu, da vontade consciente, do diretor do script. Esse registro depende de um fenômeno inconsciente e involuntário, chamado fenômeno RAM. Repitam comigo: registro automático da memória. Vocês têm um biógrafo todos os dias que está registrando, sem autorização do eu, todos os pensamentos. E os pensamentos tóxicos são registrados de maneira privilegiada. E as emoções tensas e ansiosas são registradas também de maneira encorpada, gerando janelas traumáticas ou killers com duplo poder. Poder de ser encontrada com uma agulha no palheiro, no córtex cerebral, e poder de ser lida e relida. Portanto, toda vez que você cobra demais de si, você é um carrasco da sua saúde emocional. E quando você cobra demais das pessoas que estão ao seu redor, ainda que você jura amá-los, a sua atitude faz com que janelas traumáticas ou killers sejam registradas na sua esposa ou no seu marido, nos seus filhos, nos seus colaboradores. Então, cuidado. Quem cobra demais de si vai, sem perceber, aumentando os níveis de exigência para ser feliz, relaxado e realizado. Portanto, você não precisa de ter inimigos fora de você para se perturbar. O teu eu, se não assumir o papel de gestor da sua mente, ele é suficientemente autodestrutivo para te traumatizar. E os melhores colaboradores e os melhores executivos, os melhores seres humanos são algozes, são autoasfixiantes. Então, como está a sua empresa chamada mente humana? Outra questão importante: quem tem dificuldades de conviver com pessoas lentas? Eu nem terminei a frase e as pessoas já levantaram as mãos. Eu vou tomar um pouco de água, porque vocês já passaram os 100 anos de idade emocional. Eu quero perguntar para as mulheres: quem acha que os seus maridos ou parceiros são mais lentos ou lentas que vocês? Quem acha que os maridos são mais lentos? E é verdade, no mundo todo, as mulheres têm tendência a achar que seu parceiro, seu marido, é mais lento. E ainda, para ajudar a colapsar a empresa chamada mente humana deles, elas usam estratégias de antigestão da emoção. Elas olham nos olhos e lhes dizem: vocês não resolvem nada nessa casa. Quem já falou isso? Levante as mãos. Muitas vezes. Aí aquele homem se torna muito mais lento, mais devagar, porque você registrou janelas light, saudáveis, que os aceleram, ou janelas killers, que os lentificam? Janelas killers. Bom, repitam essa tese: ninguém muda ninguém. Eu tenho o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Quem já tentou mudar alguma pessoa teimosa aqui? Levante as mãos. Parabéns, vocês geraram super teimosos. Estresse alguém, aponte falhas, critique, que vocês acionam o biógrafo do cérebro, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, que vai arquivar justamente aquilo que vocês mais detestam.
Portanto, ao longo da história da humanidade, os seres humanos, por não conhecerem a última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos, o processo de formação do eu como líder da mente humana, e também por não entenderem o programa de gestão da emoção, nós pioramos quem nós amamos, juramos que estamos apostando neles, mas na verdade as nossas atitudes, as nossas estratégias só formam janelas traumáticas ou killers. Então, vocês têm de saber que para viver uma vida mais tranquila, mais leve, mais calma, para ter uma mente cuja empresa é empreendedora, inovadora, ousada, vocês têm que aprender a ver um charme nos defeitos suportáveis dos outros. Aí você olha para ele e quando ele é um pouquinho mais rápido, você diz: querido, você é um avião. Ou ele olha para você e diz: meu bem, você é tão acelerada. Nós temos que aprender a ver um charme nos defeitos dos outros. Quem é um criticista, quem é um apontador de falhas, está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas. Por exemplo, no teatro da política, no ambiente da política, ele se tornou tão asfixiante, tão destrutivo, que ideias que deveriam para transformar a democracia num ambiente de discussão, num ambiente belo, da cultura da paz, as ideias têm se convertido em inimigos a serem abatidos. Vocês concordam com isso? Eu recebi o aplauso isolado de uma pessoa. Obrigado. Você é incrível. Por isso, uma pessoa que é digna do poder tem que ser desprendida dele. Só é digno do poder quem é desprendido, quem se curva diante da sociedade para servi-la, não quem usa o poder para ser servido. E por falar nas mulheres, 4% das mulheres se veem belas. Um desastre sem precedente. O padrão tirânico de beleza asfixiou as mulheres no mundo todo. E a autoestima é um fenômeno muito importante para o empoderamento das mulheres, para a ousadia, a capacidade criativa, a capacidade de autonomia e até a capacidade para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Quem tem baixa autoestima carrega um peso de 100 quilos, arrasta a sua psique, a sua capacidade de pensar, porque não tem autoconfiança, não tem autoliderança, tem medo cruel de corresponder às expectativas dos outros. Cuidado, você vive em sociedade, e viver em sociedade é saber que por mais que as pessoas te valorizam, sempre vão te frustrar em alguns momentos. E por mais que você ache que é uma pessoa dosada e autocontrolada, em alguns momentos você vai machucar de maneira cruel quem você ama. Em destaque, como eu disse, se pressionar, elevar o tom de voz, se criticar, se tornar uma pessoa deselegante. As pessoas elegantes, as pessoas que são líderes, elas inspiram quem está ao seu redor. Elas entendem essa tese. O amor começa pela emoção, mas só continua se houver admiração. Se vocês não abaixarem o tom de voz, quando alguém eleva o tom de voz, não são admiráveis. Se vocês quiserem ganhar a ferro e a fogo, a discussão, não são admiráveis. Se vocês não aprenderem a garimpar ouro nos solos de quem ama, não são admiráveis. Um garimpeiro de ouro não é um criticista, não é um apontador de falhas, é alguém que pergunta com coragem e com frequência aonde eu errei e não soube.
o que eu posso fazer para te tornar mais feliz? É alguém que chega diante dos seus filhos e pergunta: que fantasmas te assombram? Que medos te abarcam? O que o papai pode fazer para levar você a ser autor da sua própria história? Uma pessoa que é admirável, ele dá aquilo que o dinheiro não pode comprar para quem ama. O dinheiro pode comprar carros, pode comprar apartamentos, pode comprar joias, pode comprar produtos, mas o dinheiro não pode comprar as lágrimas que você chorou e aquelas que você nunca teve coragem de encená-las no teatro do rosto. E você tem de aprender a comunicar essas lágrimas para que quem você educa, ou quem você treina, ou quem você lidera, possa saber que não há céu sem tempestades, nem caminho sem acidentes. A vida é um grande contrato de riscos. Mas quem é de vocês que gastam tempo cruzando seus mundos com o mundo das pessoas que estão ao seu redor? Quem aqui é capaz de contar sobre os dias mais tristes da sua história, para que quem te ouve entenda que jamais deveria se curvar à dor? Mas escrever os capítulos mais importantes da vida nos momentos mais difíceis da sua história, aquilo, o teu ouro, aquilo que você tem de melhor, não são os seus sucessos, eles são visíveis, são suas dores, seus momentos difíceis, os momentos em que você achava que não havia mais condições de caminhar, são os momentos em que na solidão você desenvolveu pensamentos perturbadores, emoções asfixiantes, quando você comunica a tua historicidade, quando você comunica aquilo que alicerçou a tua história, você vai formar mentes brilhantes, porque eles não terão medo do caminho, terão medo sim de não caminhar. Por isso, nós estamos em mais de 90 países pedindo para que líderes entendam que só é grande quem se faz pequeno para tornar os pequenos grandes. Certa vez, há 2000 anos, um homem que eu avaliei sobre os ângulos da psiquiatria, psicologia e sociologia, um homem que eu descria, ele chamou alunos que só lhe davam dores de cabeça. Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. Tomé era paranoico, acreditava na teoria da conspiração. João, o mais dosado, o mais afetivo, era bipolar. Num momento era amoroso, no outro queria que descesse fogo para chamuscar quem não andava com seu mestre. Mateus, se fosse usar os tempos da Lava Jato, teria sido pego. E quem era o melhor deles? Judas Iscariotes. O mais dosado, o mais sereno, mais vocação social, mas tinha um mais grave defeito: ele não era transparente. E quem não é transparente, quem não tem coragem de olhar para as suas loucuras, nunca vai conseguir reeditar a sua própria história. Vai levar para o seu túmulo os seus conflitos. Mas este homem, por incrível que pareça, quando estava numa situação de estresse, uma mulher foi pega em flagrante adultério, arrastaram aquela mulher, e quando eles arrastaram, 4 copilotos entrou em cena que corromperam a ação do eu como autor da própria história e protagonista da jornada de vida. O primeiro copiloto é o gatilho da memória, o fenômeno da autochecagem. Vocês
não estão percebendo, mas no seu córtex cerebral, esse copiloto está sendo acionado, disparando em nuvens e abrindo milhares de arquivos ou janelas da memória com milhões de dados. Como é que vocês entendem cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente? Como é que vocês entendem cada pensamento? Que fenômeno é esse que gera a interpretação instantânea, a compreensão quase que imediata? Vocês já pararam para pensar o pensamento? Se pararem, vocês vão abraçar mais e julgar menos, vão discriminar muito menos e vão apostar mais, porque vão entender que quando nós entramos no planeta mente, em meio a milhões de opções, nós resgatamos informações de forma tão complexa e no escuro, sem saber como fazemos, para interpretar milhares de estímulos diários. Essa garrafa de água é imediata, você não precisa perguntar para o seu eu se é uma garrafa de água, detona o gatilho, abre janelas que tem correspondência e relacionalidade, ou seja, representações psicossemânticas no córtex cerebral, milésimos de segundo, gerando essa interpretação imediata. E quando você conhece a mente humana nessa perspectiva, você se torna muito mais humilde. Você vai entender que a humildade é o oxigênio da sabedoria, porque nós andamos no traçado do tempo em busca do mais importante endereço, o endereço dentro de nós mesmos, e sabemos muito pouco o que é essa existência que nós nos colocamos como doutores. Você é um empresário? Você é um CEO, você é um médico, você é um engenheiro, você é um advogado, mas lá dentro você é um menino que anda no traçado do tempo, procurando se entender. E se você se perder, você está correto, porque lá no planeta mente, no escuro da memória, tudo ocorre numa velocidade tão espantosa que nós não sabemos como esses elementos se processam. Por isso que o egoísmo, o egocentrismo e o individualismo são incompatíveis. Número 1, com a felicidade sustentável. Número 2, com a saúde emocional. Ninguém pode ser feliz e emocionalmente saudável se é um egocêntrico, se é um arrogante, se tem a necessidade neurótica de poder, se tem a necessidade ansiosa de ser o centro das atenções sociais. A saúde emocional, uma vida mais calma, mais tranquila, ainda que seja quase impossível de ter uma calma e uma tranquilidade plena nessa sociedade intoxicada, digitalmente pressionadora. Mas a saúde emocional pertence àqueles que estão à procura de si mesmo e se perde, porque só se acha quem tem coragem de se perder. Bom, estava lá o homem mais inteligente da história, detonou o gatilho naqueles fariseus, abriu janela light, saudável, killer. Killer, eles queriam varrer aquela mulher da face da terra. E o terceiro fenômeno é a âncora da memória. Quando há alto volume emocional, quando um arquivo mental tem alta frustração, tem alta dificuldade de se colocar no lugar do outro, ou baixa empatia, quando tem raiva, tem ódio, sentimento de vingança, impulsividade, quando tem hipersensibilidade, não importa. Quando o gatilho dispara, encontra uma janela traumática ou killer, o volume de tensão pode fazer com que a âncora gere hiperfoco. E no hiperfoco você fecha o circuito da memória, gera síndrome predador-presa. Você deixa de ser homo sapiens, deixa de ser um ser pensante e se torna alguém que está na relação como predador ou como presa. Você asfixia o instinto, você
leva o seu eu a reagir sem pensar. O instinto pressiona a capacidade do eu para reagir sem intelectualidade, sem brandura, sem generosidade e altruísmo. Por isso que nos primeiros 30 segundos de tensão, você vai dar as piores respostas para quem ama. Pais vão dizer para os seus filhos: você não vai virar nada na vida. Ou professores: você só me decepciona. Ou casais, um para o outro. De novo, usamos generalizações para tentar pressionar o cérebro de quem amamos para mudá-lo, sem saber que imediatamente, antes da pressão ser percebida, o biógrafo do cérebro, ou o fenômeno RAM, já registrou uma janela killer ou traumática, destruindo, asfixiando, degradando a sua imagem como pai, como mãe, como marido, como esposa, como executivo. Vocês têm de saber que antes que o eu entre em cena, há copilotos que estão sendo ativados de maneira rápida, construindo uma imagem que você não queria transmitir. Então, cuidado. Nos primeiros 30 segundos de tensão, você tem de aprender a gerir a sua emoção. E gerir a emoção é diferente da inteligência emocional. Na verdade, desde que Daniel Goleman lançou seu livro em 1995, houve um erro, porque as pessoas acreditam que há inteligência emocional, mas a emoção é burra, é desinteligente, é inconsciente. Se houvesse apenas a emoção em sua psique, você não teria identidade, não desenvolveria papéis sociais, não teria consciência, não teria um eu, porque a emoção não tem intelectualidade. A emoção é a parte mais bela, mas é a parte mais ingênua da psique. Você nunca pode dar um cartão de crédito ilimitado para ela, metaforicamente dizendo, senão um olhar atravessado estraga o dia, uma crítica uma semana, uma decepção um mês, uma traição uma vida. A emoção não pode ter preponderância na dirigibilidade do psiquismo humano. Não há inteligência emocional. E isso tem sido propagado por milhões e milhões de profissionais. Quando eles acertam, e muitas vezes acertam, eles estão falando da gestão da emoção sem o saber. É o eu como protagonista da jornada de vida, é o eu como diretor do script, é o eu como maestro da sinfonia emocional, é o eu como autor da própria história, pelo menos em parte dela, é que está agindo. Então o que existe é gestão da emoção a partir do treinamento do eu. E este eu tem papéis importantíssimos que deveriam ser objeto de estudo e treinamento em Harvard, em Cambridge, Oxford, MIT, na Universidade de Pequim, na Universidade de Tóquio, na Universidade de Paris, mas estamos no tempo da pedra em relação ao eu como gestor da emoção. Por exemplo, quando você produz um pensamento perturbador, quanto tempo você tem para fazer higiene mental? Eu pergunto para vocês, meus alunos, vocês tomam banho? Tomam banho? Sim ou não? Claro que tomam, mas tomam banho emocional? Quem toma 2 banhos por dia aqui? Levante as mãos. 3 banhos por dia? Não vou perguntar 4, porque senão você pode ter TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Eu já tive paciente que tomava 40 banhos por dia. Quando estava tomando banho, relaxando, se refrescando, detonava o gatilho, abria a janela light, não doentia. Não era janela aquilo, janela light. Ela relaxava e a âncora não gerava hiperfoco, mas foco saudável. E aí ela se ensaboava, saía do banheiro, mas quando tocava a toalha, detonava o gatilho, abria a janela killer, que a toalha estava contaminada com vírus e bactérias, ela iria morrer. E era uma crença fatal, porque o eu não era gestor da emocionalidade. E aí gerava foco ou hiperfoco? Quando o volume é alto, de tensão. Foco ou hiperfoco? Foco ou hiperfoco? Hiperfoco. Fechava milhões de janelas com milhões de dados e ela não dava respostas inteligentes nas situações estressantes.
Claro, se você racionalmente orientava, a toalha não tem vírus e bactéria, isso é imaginação da mente. Sim, mas a mente mente. Ninguém pode te trair, te ferir ou te asfixiar mais do que a própria mente, se não for gerida pelo eu. Então, quando gerava hiperfoco, o Homo sapiens se tornava Homo bios, instintivo. E quando você se torna Homo bios, lembra, instintivo, hiperfoco, eu disse, você dá as piores respostas para quem você jura amar. Aí ela voltava ao ritual do banho, 1, 2, 3, 10, 40 vezes, até que seu cérebro entrava em estado de colapso. Ela tinha que dormir. Queridos amigos, a mente não gerida pelo eu, ela é suficientemente criativa para criar os seus problemas, e às vezes graves problemas, mesmo que você não tenha inimigos e desafetos fora de você. Por isso, todas as escolas básicas, todas as universidades deveriam ensinar sobre os papéis do eu. O eu tem 5 segundos para impugnar cada pensamento, senão ele é registrado e não pode ser deletado. O eu não pode, diante de qualquer fobia, e há mais de 100 tipos de fobias que assombram a mente humana: nictofobia, medo da noite; acrofobia, medo da altura; alodoxafobia, sabe o que é? Medo dos haters, dos cancelamentos; glossofobia, sabe o que é? Medo de falar em público. 75% no mínimo tem medo de falar em público, porque quando está diante da plateia, detona o gatilho, abre janela, light, saudável ou killer? Killer, e gera foco ou hiperfoco? Hiperfoco, a plateia é o predador e ele é a presa. Se estabelece uma relação instintiva e animalesca, tal qual nas savanas africanas, um africano diante de uma fera. E nós criamos um ambiente altamente destrutivo em nossa mente. E a empresa chamada mente humana afeta a empresa chamada família, que afeta a empresa que vocês construíram na área de serviço, na área industrial, não importa. Mas, infelizmente, este eu é um gestor péssimo da psique humana. Você deve duvidar de tudo aquilo que você crê e é doentio, de todas as fobias. No silêncio da mente, você tende a aprender a impugnar, a discordar. Tem de haver um executivo com autoridade mínima em sua psique. Caso contrário, ela é terra de ninguém, e geralmente é terra de ninguém, tanto assim que vocês aqui são notáveis empreendedores no Empreende Brasil, e que estão também trabalhando no ecossistema Empreende, que é muito interessante, mas se não forem empreendedores saudáveis da sua própria mente, tudo demais, todo o resto colapsa. Bom, aquela mulher foi pega em flagrante adultério, aqueles homens que eram carrascos estavam no hiperfoco e chegaram diante da aula que ele dava ao ar livre no pórtico de Salomão e perguntaram qual o seu veredito. Eles já tinham de veredito, eles já tinham sentenciado aquela mulher. Que resposta ele deu? Qual a resposta ele deu? Quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra. Essa é a segunda resposta. Quando você está num foco de tensão, para o teu eu geri-la, você tem que fazer a oração dos sábios, o silêncio proativo. Você se cala por fora e grita por dentro: devo eu comprar aquilo que eu não causei? Na relação com a minha esposa, marido, filhos, colaboradores? Você tem de se questionar: quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Por que eu tenho a necessidade neurótica ou ansiosa de reagir rapidamente? A minha paz, ela vale ouro, o resto é lixo. Bom, muito obrigado. Ele escrevia na areia. O que ele devia estar escrevendo? Eu, que fui um dos maiores ateus que pisei nessa terra, quando eu estudei a mente dele, eu mudei completamente. Eu me tornei um cristão sem fronteiras. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Eu sou amigo de pessoas de todas as religiões.
inclusive budismo, islamismo, e também sou muito lido por ateus. E claro, nas universidades nós temos 2 pós na minha produção de conhecimento hoje, inclusive uma na Cogna de gestão da emoção, se vocês quiserem conhecer, e também na área de saúde e também um MBA. Agora eu quero dizer para vocês, ele escrevia na areia algo que era invisível. Eu quero levá-los a se exercitarem, não do ponto de vista teológico, que não é minha especialidade, mas do ponto de vista psiquiátrico e sociológico. O que ele devia estar escrevendo lá na areia, diante daqueles carrascos que queriam assassiná-la? Ele devia estar escrevendo: eu conheço este homem. Ele é um misógino, ele diminui a sua esposa. Eu conheço aquele outro, ele é um falso religioso. Eu conheço aquele outro, ele é agressivo, ele é estúpido com quem ele diz mais amar os seus filhos. Eu conheço eles. Ele devia estar escrevendo alguns capítulos da história daqueles algozes, daqueles carrascos, daquela mulher. E devia estar escrevendo também: eu conheço essa mulher. Eu conheço os abandonos, os dias mais tristes, os momentos em que ela chorou e ninguém a consolou, os momentos em que ela esteve só, a solidão como uma experiência única que perfumava a sua existência. E aí, naquele momento, ele estava surpreendendo, dizendo: eu não compro essa agressividade que vocês causaram. Eu não entro nesse julgamento débil e tolo. Eu considero essa mulher que vocês consideram como prostituta, como uma rainha única e insubstituível no teatro da humanidade. Aquele homem valorizava o intangível, dava voz às pessoas invisíveis. Então, quando eles perguntaram a segunda vez, ele disse, portanto: ok, pode tirar as suas pedras, porque eu conheço a sua história. Antes, mudem corajosamente a base do julgamento. Olhe para as suas loucuras, para depois assassiná-la. O resultado é que eles saíram um após o outro. E eu pergunto: quantas vezes você deveria escrever na areia da sua psique e você atirou pedras nas pessoas que mais amam? Quantas vezes você deveria perguntar, como ele disse: filho, você é importantíssimo para a mamãe ou para o papai. Agora pense no seu comportamento. O que você me diz? Quantas vezes você deveria ser delicado ou delicada e você se tornou um juiz cruel no ambiente em que perdeu a oportunidade preciosa de ser alguém elegante, notável, admirável? Não digam que nós não falhamos. Nós falhamos mais do que imaginamos. Atiramos mais pedra do que deveríamos atirar. Atiramos com uma frequência enorme. Eu quero dizer uma coisa muito séria: as mulheres, em média, recebem 21% a menos que os homens pelos mesmos trabalhos. 4% das mulheres se veem belas devido ao padrão tirânico de beleza imposto pela mídia, sem saber que beleza está nos olhos de quem vê. E a cada 5 horas, uma mulher neste país é morta pelos seus parceiros ou pelos seus familiares. E as mulheres representam o ouro da humanidade. Muito obrigado por vocês existirem. E aproveito para dizer que vocês deveriam olhar nos olhos dos seus parceiros, chamá-los: meu filho, vem aqui. Eu sou bonita, inteligente, encantadora e você é um privilegiado de viver comigo. Deveriam ser ousadas. E até complementar. E olhe lá, hein? Se não me quer, tem quem me queira. Porque eu aprendi com o meu professor de gestão da emoção, Augusto Cury, que eu me quero. Antes de namorar você, eu aprendi a namorar a minha vida.
Quem me promete aqui que de hoje em diante vai namorar a vida? Quem me promete aqui que vai ver um charme nos defeitos dos outros? Você é admiravelmente ansioso, ou ele ou ela é admiravelmente irritadiço. Quem me promete que vai mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos? Quem me promete dos meus alunos que vai todos os dias entender que no hiperfoco você deve fazer a oração dos sábios? Você recolhe as pedras e as armas e vai proclamar dentro de si que a sua paz e a sua saúde mental vale ouro, e dos outros também o resto é lixo. Quem me promete que não vai dar um cartão de crédito ilimitado à sua emoção, mas vai trabalhar o seu eu como gestor, como diretor do script, como protagonista e autor da sua própria história? Levante bem as mãos. Eu não confio em vocês. Por quê? Por quê? Porque o inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Então, quem me promete, não que vai ter uma solução mágica, mas que vai treinar, treinar e treinar, mesmo depois de falhar, mesmo depois de chorar, nunca vai desistir de ser protagonista da sua própria história e gestor da sua emoção. Levante as mãos. Treinamento, treinamento. Muito obrigado. Eu aplaudo vocês. Eu aplaudo vocês. Quem? Foi que a mãe dela lê todos os meus livros. Dá um beijo no coração. Fala que ela era uma estrela viva no teatro da existência. Ah, obrigado, obrigado. Bom, queridos amigos, nós estamos na era da síndrome do pensamento acelerado. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais sem gestão e arrastar a emoção gera um desgaste do córtex cerebral para 2, 3 ou 10 braçais. Quem acorda cansado aqui, levante as mãos. Quem acorda cansado? A grande maioria acorda cansado. Por quê? Porque o sono não é mais reparador. Aliás, quem tem baixa qualidade de sono, levante as mãos. Muitos. Olha, antigamente, numa plateia de milhares de pessoas, encontrava um ou outro. Hoje a maioria, porque uma mente hiperacelerada não se desconecta do consciente, leva para a cama os seus problemas. E cada vez mais nós estamos desconectados com o nosso eu está desconectado com a nossa emoção, cada vez menos gerindo a nossa mente, cada vez mais pensando e se preocupando e resolvendo problemas, cada vez mais tendo péssima qualidade do sono, e o sono é o motor da vida. E o sono gera também déficit de memória. A insônia gera déficit de memória. Quem anda esquecido aqui? Levante as mãos. Quem não levantou as mãos é porque se esqueceu de levantá-las. Olha, para esse déficit de memória corriqueiro, não se preocupe, não se perturbe. É teu cérebro tentando te proteger, porque a tua mente está hiperagitada. Uma criança de 7 anos de idade hoje tem mais informações que John Kennedy tinha quando dirigia os Estados Unidos no auge da Guerra Fria, e não é suportável, dispara o gatilho numa velocidade enorme, abrindo janelas, e a âncora não consegue se fixar, a âncora fica dançando no córtex cerebral. O hiperfoco nos torna animais agressivos, o foco nos torna seres que aprendem, e a ausência de foco, a âncora dançando, faz com que nós não consigamos absorver, e nós não consigamos nos entreter, não consigamos desenvolver nosso potencial criativo, o nosso potencial de ser autor da própria história. Então, o déficit de memória é uma atuação instintiva do cérebro, querendo te proteger para que você pense menos, se preocupe muito mais em contemplar o belo e muito menos em resolver problemas que estão na sua mente,
Porque, sim, resolver problemas de maneira adequada, inteligente, abrindo o leque da mente para dar respostas inteligentes, ousando, libertando o pensamento antidialético, que é o pensamento mais complexo, que é o pensamento imaginário, é vital. Mas uma pessoa que se preocupa demais, ele tem alto índice GEI, gasto de energia emocional inútil, é como se o teu carro ficasse na sua garagem 24 horas ligado. Vai chegar uma hora, vai acabar o combustível, vai chegar uma hora que vai ter problemas no motor. E vocês estão com problemas em cuidar da empresa chamada mente humana. Então, por favor, desacelerem mais, melhore o índice GEI, gasto de energia emocional inútil, porque não é suportável. Bom, me fale um pouco, quem tem dores de cabeça ou dores musculares? Levante as mãos, levante bem as mãos. A maioria, mas por que isso? Porque teu cérebro está te suplicando, namore a vida. Tem um caso de amor com a sua saúde mental e física, porque a vida é bela e breve como gotas de orvalho. Você não vai querer ser o mais rico de um cemitério, vai, ou o mais excelente profissional no leito de hospital, até porque se você está esgotado, tenso, ansioso, a capacidade de você ser um líder empresarial diminui, a capacidade de você dar respostas inteligentes e criativas diminui, a capacidade de inovar também diminui. O maior inimigo não está fora de você, é o teu eu que não aprende a desenvolver essas ferramentas para se abraçar. Então, dê um abraço em você. Dê um abraço em você. Tem muitos homens que nunca se abraçaram. E diga, eu te estresso. Diga, abrace aí. Eu te estresso. Eu te estresso. Te causo muitos problemas. Repitam. Vocês causam problemas para si ou não? Esqueço de você tantas vezes. Mas eu vou treinar meu eu a viver uma vida mais leve, mais calma, mais tranquila. Eu vou, reitero, aprender a namorar a vida antes de namorar alguém. Prometem? Prometem que vão treinar? Treinamento, mais treinamento, mais treinamento. Mas na prática, lá fora, vocês vão perceber que quando alguém te estressa, quando houver problemas, o teu eu vai sair de cena, a emoção vai ter um cartão de crédito ilimitado e vocês não vão se proteger de maneira adequada. Então treinem, treine e mais treine. Eu quero aproveitar esse minuto final dizendo que eu poderia estar vivendo em qualquer país do mundo e gozando do meu sucesso como psiquiatra mais lido da atualidade e como escritor mais lido no país desse século. Eu poderia estar vivendo também por causa do sucesso das nossas empresas, mas eu vou dizer uma coisa: eu estou inconformado com essa polarização doentia e essa radicalização insana que está o Brasil. Nós não temos dois barcos, de um lado e do outro. Nós temos um barco só, chamado a família brasileira. E nós temos que ter um caso de amor com esse país. Eu quero agradecer vocês profundamente como empreendedores, porque quando vocês empreendem, dão empregos, vocês estão tendo um caso de amor com a sociedade brasileira. Muito obrigado por vocês existirem. E nós precisamos dividir o BNDES em dois. Um para grandes empresas e um para pequena e microempresa, onde em cada comunidade ou favela tem de haver uma escola de empreendedor e tem de haver também uma agência do Banco do Empreendedor. Em cada escola pública, em cada universidade, em cada igreja, em cada canto desse país, nós temos que transformar o país na nação mais empreendedora do planeta. Estão comigo nessa jornada? Porque é o sonho de vocês também, eu sei disto. É o sonho de vocês, porque nós não temos muito tempo. Vem a IA e a robótica, a AGI, a
eu estudo a mente humana, a construção de pensamentos, estudo também, portanto, a inteligência artificial num nível mais profundo. Vem a inteligência artificial e a robótica e vai comprometer empregos cognitivos que dependem, portanto, do raciocínio, e os empregos laborativos, e pode haver dezenas de milhões de empregos que vão ter que depender de um salário do Estado, e os estados e os países estão completamente asfixiado em suas contas públicas. Os Estados Unidos devem 122% do PIB, o Japão 220% a 240% do PIB, o Brasil paga 1.140 bilhões de reais por ano só para rolar a dívida federal. É o caos. Os estados, países estão completamente despreparados para o que vão ocorrer. E nós temos que usar a inteligência artificial e a robótica e não ser usada por elas, para aumentarmos a produtividade no mais alto nível em toda micro, pequena, média e grande empresa. Por isso, eu tenho sido uma voz solitária falando desses problemas, que a economia tem que ser distribuída, não pode estar na mão de meia dúzia ou de uma centena de grandes empresas. E é por isso que o meu coração está com vocês aqui nesse projeto magnífico no Empreende Brasil. Muito obrigado por vocês existirem. E é por isso que eu vou pedir algo. Se vocês acham que faz sentido o que eu estou falando, por favor. Bom, quem acha que faz sentido, levante as mãos. Então, eu preciso do coração de vocês para divulgar essas teses e essas ideias. Porque a nossa pré-campanha, eu me coloquei como pré-candidato, sem depender do dinheiro, sem depender também, sem amar o poder, sem precisar do poder. Estou fazendo isso por amor ao Brasil, como pré-candidato à presidência. Então, se vocês estão comigo, por favor, pegue várias ideias, cria em cima do que nós falamos. Vê lá nas nossas redes sociais também, repliquem, não peça que eu os estimule, porque nós somos um barco só, uma família só, e se nós não estivermos juntos, vai continuar essa polarização radical e insana, e talvez não tenhamos oportunidade, porque mais 4 anos vem a AI e a robótica e pode provocar um tsunami em toda a empregabilidade. Portanto, muito obrigado por vocês existirem. Eu não me curvaria diante de reis e nem de celebridade alguma, mas eu me curvo humildemente diante dessa plateia de empreendedores apaixonados pelo Brasil e que creem que nós não temos 2 barcos. Estamos todos num barco só e esse barco não pode afundar. E quem está dirigindo esse barco é apenas um empregado da sociedade contratado pelo voto com um prazo determinado para ser despedido e pago pelo dinheiro do contribuinte. Somos todos empregados. Muito obrigado. Muito obrigada, Augusto Cury, por compartilhar seu conhecimento e sua genialidade com a gente aqui no palco do Empreende Brasil. Abrace quem está do seu lado e diga: obrigado por existir e por ser apaixonado pelo Brasil.